Bom dia a todos e bem-vindos ao webinar Temporada de Assembleias 2023, pontos de atenção para as AGOs e impactos das alterações do formulário de referência. Esse evento é um evento do IBRE em parceria pela 7ª vez com o escritório Sescom, Barrieux, Flesch e Barreto e com a B3. Hoje, o moderador do evento será o coordenador da nossa comissão técnica, Gustavo Carrijo, que é RI há mais de 13 anos, tendo uma longa experiência de RI em bancos como Itaú, Votorantim e Banco Paine. Contamos com a nobre presença da Bárbara Savoy, coordenadora de relacionamento com empresas listadas da B3, que também foi RI da B3 durante 5 anos, e das doutoras Luciana Mares, sócia da Sescom Barrieux das áreas de societário, governança corporativa e M&A, Fernanda Montorfano, sócia da Sescom Barrieux das áreas de societária, governança corporativa e M&A também, e a Júlia Lobo Dutra, sócia da Sescom Barrieux das áreas de mercado de capitais, governança corporativa e Transaction Readiness. Um bom evento a todos. Gustavo, a palavra é sua. Obrigado, Jean. Bom dia a todos. Realmente um prazer estar aqui hoje moderando esse evento que, como RI, eu posso dizer que a gente fica bem ansioso para conseguir sanar essas dúvidas que surgem todos os anos na hora da gente preencher o formulário de referência e na hora de preparar a nossa assembleia. Ter a presença aqui da Bolsa na figura da Bárbara realmente é fundamental, e poder discutir isso com a Fernanda, com a Júlia e com a Luciana vai ser excelente para a gente conseguir resolver principalmente os pontos de dúvidas que surgem ali relacionadas à realização da AGO e do impacto do novo formulário de referência. Acho que a ideia aqui hoje é a gente focar nessas temáticas. Já antecipo que não vamos conseguir resolver todas as dúvidas de todo o formulário de referência, mas a gente também já está preparando um novo webinar que deve acontecer ali em 4 de maio. Peço até que aguardem novas informações. Mas também ressalto que boa parte das perguntas que foram enviadas antecipadamente, a gente recebeu mais ali de 30 perguntas, as doutoras e a Bárbara vão conseguir endereçar aqui ao longo das suas apresentações. Então, quem tiver alguma dúvida adicional, a gente no final tem determinou um espaço ali para poder responder algumas dúvidas que não foram tratadas durante o evento. E se ainda remanescer alguma dúvida, mesmo depois da explicação, eu peço, por favor, que mandem e-mail para o cct@ibre.com.br, que é a caixa diretamente aqui da comissão técnica. Então, só repetindo, cct@ibre.com.br. Eu dou início aqui até para a gente não perder mais tempo. Vamos começar justamente com a doutora Luciana e a doutora Fernanda, que vão apresentar para a gente os pontos de atenção para a realização de uma AGO e o impacto disso no nosso dia a dia. Por favor, Luciana, por favor, Fernanda, podem começar. Tá ótimo, obrigada, Gustavo. Bom dia a todos. Eu vou iniciar, depois passo a bola para a Fernanda. Como vocês já anteciparam, a ideia do evento, né, esse ano a gente, além de falar de AGOs, trouxe um pouco aí a questão do formulário de referência em função das alterações trazidas, né, pela Resolução 59. A ideia, como são 2 temas bastante extensos, a ideia é tratar aí dos principais pontos, né, em relação às Assembleias Gerais Ordinárias e em relação ao formulário de referência. O foco aí, como o Gustavo já antecipou, vai ser nos itens que são anexos, né, para a proposta de administração que já estão aí precisando ser entregues para fins da Assembleia Geral Ordinária. A Júlia e a Bárbara vão falar mais especificamente desses itens, eu e a Fernanda vamos tratar aí dos principais pontos das Assembleias Gerais Ordinárias, que a gente sabe que fundamentalmente são, especialmente, eu diria, né, as questões de eleição, Conselho de Administração, Conselho Fiscal. Antes de entrar nesse tema, acho que vale aí trazer uma tranquilidade que, em relação às Assembleias Gerais Ordinárias, a gente não teve aí grandes alterações em relação
a regulamentação, então fica aí valendo as regras que a gente tem de prazo, de convocação, de forma de realização, até uma das questões que a gente recebeu é como que a gente está vendo a realização das assembleias, né, se vão continuar no padrão que vinham sendo realizadas de forma digital, ou híbrida ou presencial. O que a gente está vendo é uma permanência da tendência, né, pós-pandemia, e na verdade iniciou durante a pandemia e pós-pandemia, de que as assembleias continuem sendo realizadas de forma virtual, aí acho que pela facilidade, né, de organização, de previsibilidade, de presença de acionistas, esse sistema acabou aí se mantendo de forma consistente, né? Embora a gente saiba que tem companhias que façam adesão, né, da assembleia híbrida ou da assembleia presencial, por diversos motivos, até custos, mas realmente o que tem prevalecendo é a digital, especialmente aí eu acho que hoje a gente já tem mais conforto, mais confiabilidade nos sistemas que estão sendo utilizados e tudo mais. Em relação a esse ponto, vale sempre lembrar que, né, a gente precisa dar o acesso, o caminho aí, né, todas as informações necessárias para os acionistas, para eles acessarem virtualmente a Assembleia, ainda que isso não precise constar o detalhamento disso no edital. O edital precisa ter um link aí, né, com acesso a essas informações. O que as companhias têm feito é colocar essas informações na proposta de administração ou no manual das assembleias. De resto, acho que vale salientar aí como pontos gerais, né, das assembleias aí, duas questões de divulgação, de publicação, né, de demonstrações financeiras. Uma delas, uma pergunta que a gente teve recorrentemente aqui no escritório, que é a questão da publicação ser feita aí de forma resumida ou na íntegra nos jornais. A gente sabe que o artigo 289 vem sendo mudado aí constantemente, né, nos últimos tempos. Foi dispensada a publicação no Diário Oficial, foi permitida a publicação resumida, desde que a gente tem aí, né, a publicação na íntegra nos jornais eletrônicos, né, e uma dúvida que as companhias tiveram bastante, até pelo custo, né, que isso envolve a publicação na página, né, do jornal, se feita a íntegra na versão impressa, isso aí dispensaria a publicação nas páginas, né, do jornal de forma integral, na via eletrônica, né? A CVM já se pronunciou no ofício circular, né, e realmente não há essa dispensa. Se for feita aí a íntegra na impressa, precisa também ser feita a íntegra nos jornais na página eletrônica dos jornais de grande circulação, tá bom? Temos também aí outro ponto interessante, que as companhias que têm uma receita bruta aí, inferior a 500 milhões de reais conseguem agora ser dispensadas das publicações do jornal, né? O sistema tem possibilidade que facilita nesse tratamento. Lembrando aí que para esses casos, as demais obrigações periódicas, né, e eventuais divulgação continuam as mesmas para essas companhias. Então, acho que a ideia aqui era dar um geral, dar esse conforto, né, que a gente tem aí as assembleias correndo de forma normal, com esses poucos pontos de alteração. O ofício trouxe também algumas recomendações interessantes em relação ao conteúdo das demonstrações financeiras no circular da CVM. Como as demonstrações agora já estão em sua grande parte prontas, a gente recomenda, a gente entendeu que não vale o detalhamento disso aqui, né, mas apenas lembrar aí que temos isso aí para as próximas assembleias. E de resto aí seguimos com, acho, os pontos, sendo esses pontos relevantes mesmo para esse ano. E como eu já disse também, acho que o ponto mais relevante é a questão dos anexos, né, da proposta de administração, que são feitos lá com base no novo formulário de referência, que é o antigo 10, né, que agora virou o novo item 2, o comentário dos administradores,
e também o antigo 13, que virou o novo item 8, né? Antes de falar sobre esses anexos, a gente vai tratar aqui a questão das eleições. Vou passar aqui a bola para a Fernanda. Bom dia a todos. Obrigada, Lu. Antes da gente falar propriamente de eleição, eu acho que uma alteração relevante, né, tirando essas que relativas ao formulário, a alteração estrutural do formulário de referência que a Ju e a Bárbara vão passar logo mais, acho que vale a gente só destacar a questão da obrigação, da alteração da lei das SA, para prever hoje a obrigação das companhias registradas na categoria A, emissoras, né, possuam valores imobiliários admitidos à negociação em free float, tem hoje tem seus conselhos de administração pelo menos 20% de membros independentes, a exemplo do que a gente já tinha ali pelo novo mercado. Então, é uma alteração que ela não é novíssima, ela já tinha sido implementada na Lei das SA por força da Lei 14.195, em 2021, mas foi delegada a competência, a CVM, a competência para regulamentar, né, definir os termos, prazos em que essa composição fosse adotada. Então, no final do ano passado, a CVM editou a Resolução 68, trazendo, então, essa regulamentação, que ficou bem semelhante ao que a gente já tinha mesmo ali para as companhias listadas no novo mercado. Então, hoje, a gente tem não só para essas companhias, né, listadas nos segmentos especiais, mas para todas essas companhias abertas com valores imobiliários admitidos e free float, a obrigação de observar os 20% e, por força do ofício circular, aqui esse esclarecimento feito recentemente, também o valor absoluto de 2. Então, 20% dos membros independentes ou, no mínimo, 2, é o que for maior para compor o conselho de administração. Os requisitos de enquadramento dos conselheiros independentes, eles são bem similares ali àqueles previstos no regulamento do novo mercado. Outro ponto que é importante, que eu acho que não vale a pena a gente perder aqui muito tempo para passar por todos eles, eu acho que essas companhias, que são a maioria, já estão bem habituadas com esses requisitos, né? Então, acho que vale a gente colocar também que, com relação a essa caracterização, ela também, a exemplo das companhias do novo mercado, precisa ser deliberada pela Assembleia Geral. E a Assembleia Geral, por sua vez, vai basear a sua decisão com base nas declarações dos próprios indicados, atestando ali que se enquadram do requisito de conselheiro independente nos termos da Resolução 80, e com base na manifestação e apreciação pelo próprio Conselho de Administração, essa sim inserida na proposta da administração para a Assembleia. Esse procedimento ele só não vai ser aplicável com relação às indicações de candidatos que não estejam ali dentro do prazo de antecedência para a inclusão de candidato no BVD, e aqueles indicados por meio de votação em separado. Você pode ser feito no próprio ato da Assembleia. No mais, a gente vai precisar ter ali a própria declaração e a manifestação do CA. Então, é importante dizer que para esse ano, né, a gente vai precisar ter mais uma deliberação quando a gente estiver falando de eleição de membros do Conselho de Administração. Acho que, como a Lu colocou aqui, tirando as questões do formulário de referência, a gente não tem grandes alterações no rito, na dinâmica das assembleias, mas esse é um ponto relevante que entrou aí com a regulamentação da CVM, da alteração da lei no último ano, e vai ser válida para os conselheiros eleitos a partir desse ano. Passando aqui para as eleições em si do Conselho de Administração, e aí eu vou falar um pouquinho da eleição do Conselho de Administração e a Lu complementa depois falando das eleições do Conselho Fiscal. Então, as formas de eleição do Conselho de Administração são aquelas que, embora a gente já esteja todo mundo ali desde 76
muito habituado, é o que normalmente dá confusão nas assembleias, né? E a gente vem vendo seguidamente um movimento muito mais ativo por parte dos minoritários, né, para indicação, para pedido de voto múltiplo, eleição em separado, instalação do Conselho Fiscal. Então, esse ponto que ficava ali na lei das SA e com as assembleias presenciais não era muito utilizado, embora tenha sido sempre previsto como mecanismo para assegurar uma participação dos minoritários na composição do Conselho. Hoje, principalmente por força dessas assembleias digitais, né, que possibilitou ali, e o BVD em especial, que possibilitou ali que os minoritários não façam, né, eles não precisem se engajar diretamente, mas pelo próprio mecanismo do BVD, eles conseguem esse engajamento para fazer os fóruns mínimos para o exercício desses direitos, a gente vem vendo ali com muita frequência. E isso traz impactos, né, na organização, surgiram várias dúvidas em relação a isso e até alguns movimentos, seja de minoritários ali, né, exercendo legitimamente seu direito, como alguns outros que acabavam ali de ocasião, por conta do exercício do direito do requerimento, mas sem a indicação de membros, conseguindo colocar representantes. Então, vamos falar um pouquinho disso, tá? Vou passar aqui o cenário geral, né? A eleição dos membros do Conselho de Administração, ela pode ser realizada, então, essa eleição geral, seja por eleição individual, né? Ou a votação por cabeça. A eleição por chapas, que é o que a gente vê com mais frequência, ou a eleição pelo voto múltiplo. Nos cenários de eleição individual e por chapa e por voto múltiplo, os acionistas podem apresentar seus candidatos de forma isolada. Então, pode apresentar um candidato lá para concorrer. Já no cenário por chapa, como você não vai ter uma votação individual, a recomendação é que se apresente a chapa completa. Então, às vezes, isso cria um pouquinho ali de confusão na hora de um acionista minoritário querer indicar um nome para participar, mas aí a recomendação é que, né, repita, ele exclui lá da chapa que está sendo proposta o nome e coloca o nome que ele quer candidatar e reapresenta essa chapa. No voto múltiplo, que é uma pergunta que, enfim, chegou para a gente aqui também, como é que faz a votação, né? Como é que se dá o procedimento de voto múltiplo? No voto múltiplo, é atribuída a cada ação um direito a voto, um número de votos igual àquele das vagas a serem preenchidas. Então, você basicamente multiplica o número de votos que você tem pelo número de cadeiras que está sendo disputada. Isso possibilita que os acionistas, né, em especial os minoritários, possam eleger uma quantidade maior de membros para o Conselho de Administração, já que eles podem potencializar aquele voto, já que eles podem tanto alocar em diferentes candidatos, como concentrar em um só e potencializar ali a chance dele ter o seu candidato eleito. Para isso, normalmente a gente tem uma formulazinha, né, que é transformada naquela planilha de Excel. Eu acho que não vale muito a pena a gente passar aqui, porque essa fórmula, ela vai, embora você tenha uma fórmula fixa, você vai variar em relação à presença, né, dos acionistas. Então, ela é muito dinâmica. Você precisa ter ali a presença, o número de acionistas presentes, né, de ações votantes, para fazer ali na hora o cálculo e entender se vai ser possível ou não a eleição de um membro por esse procedimento. Como que a gente vê normalmente isso, né? Então, se você tem uma baixa participação de acionistas, você consegue operacionalizar ali, dando a palavra para o acionista. A mesa, havendo ali um pedido de voto múltiplo válido, que precisa ser feito ali com uma antecedência de 48 horas da Assembleia e atingido uma participação mínima, que a lei prevê 10% e a resolução 70 da CVM fixa uma escala em função do capital social
prevendo desses 10% até 5%, a depender do valor do capital social da companhia. Quanto maior, então, você tem ali uma menor proporção para que os acionistas possam pedir. Então, tendo um pedido de voto múltiplo aceito, a mesa, na abertura dos trabalhos, vai informar a companhia, antes de precisar divulgar, né, um comunicado informando que recebeu e foi aceito esse pedido de voto múltiplo, para que os acionistas presentes possam se preparar. E no momento da abertura, a mesa vai informar ali qual que é a quantidade mínima, vai fazer o cálculo e vai informar o número mínimo de ações para eleger um membro. Então, os acionistas, na hora, vão receber esse número e vão conseguir se coordenar, se compor, se preparar para eleger o seu membro. Isso, quando você tem uma quantidade menor de acionistas participando, é fácil de operacionalizar, né? Informando ali. Em outros casos, se você tem um número grande que a gente vê e que a gente costuma adotar, a companhia entrega ali, então, um formuláriozinho para que o acionista possa alocar os seus votos com os candidatos presentes e quantos votos aloca para cada um. A mesa recebe, computa os votos e, ao final do processo, declara de ordem decrescente, né, em função da quantidade de votos, aqueles candidatos que conseguiram se eleger por meio desse procedimento. Acho que aqui também não é uma recomendação não, é uma decisão da CVM tão recente, mas acho que de 2018, mas vale sempre a gente comentar que, embora o pedido de voto múltiplo precise ser feito com 48 horas de antecedência, porque é um requisito legal, né, imposto lá no artigo 141 da lei, hoje, por decisão do colegiado da CVM, no caso BRF, de 2018, ficou assentado que é possível, sim, a retirada também do pedido de voto múltiplo, caso esses acionistas, enfim, desistam do pedido ou se componham de outra forma com a chapa da administração, do controlador, e já tem o seu nome indicado ali. Então, hoje eles, né, por decisão do colegiado, interpretou-se que eles podem retirar o seu pedido de voto múltiplo. E esse pedido não precisa observar nenhum prazo, então ele pode ser feito até o momento da assembleia. Um ponto que a gente também recebeu algumas vezes de dúvida de clientes aqui, que eu acho que vale comentar, porque também ficou assentado em decisão do colegiado, e aí relativamente recente, de 2021, no caso Vale, ali houve uma consulta à CVM questionando se era possível, do ponto de vista operacional não, se era possível a inclusão de candidato no BVD condicionada à adoção do voto múltiplo. Isso é um ponto que a gente também já enfrentou de dúvidas aqui. Às vezes o minoritário, o acionista, ele não quer necessariamente apresentar um candidato, mas ele quer que, uma vez que seja adotado ali o voto múltiplo, sejam preenchidos os requisitos legais e consiga ser adotado o voto múltiplo, o candidato dele possa participar. Então, seria uma indicação condicionada à adoção do processo de voto múltiplo, que enfrentava ali uma barreira operacional, que é ter no BVD essa condição. Então, a CVM ali recebeu também essa consulta e reconheceu que, em vista de limitações do próprio sistema de voto, né, não dá para contemplar todas as situações possíveis, não seria possível, por uma questão operacional e não jurídica, você ter essa indicação condicionada no BVD. Outro ponto que a gente tem visto aí nas últimas assembleias, e aí depois eu vou comentar um pouco sobre tendências também lá na frente, é a adoção do voto múltiplo, o pedido de instalação de conselho fiscal, adoção de voto múltiplo, pedido de votação em separado, sem a correspondente indicação dos candidatos. Então, isso começou a ser um impacto negativo. A partir do momento que a gente teve, né, um maior ativismo involuntário por força do BVD, que possibilitou aos acionistas, né, o exercício mais fácil desses direitos, sem um engajamento direto entre os acionistas, a gente começou a ver também os acionistas minoritários lá preenchendo as caixinhas, solicitando o voto múltiplo, a eleição em separado, a instalação de conselho,
mas sem um exercício, né, ativo, né, dali da indicação do seu candidato. Então, eles queriam, notou-se ali nessa marcação, porque achava que é uma boa governança ter esse exercício desses direitos, mas não existia ali a indicação do candidato. E aí, com relação ao voto múltiplo, isso se torna um pouco problemático, porque a gente sabe que para fins da destituição e renúncia de membros do Conselho de Administração eleitos por esse procedimento, a gente tem ali o impacto, né? Então, o que aconteceu? Nesse caso, a gente via ali as companhias com o dilema de ter o requerimento do voto múltiplo e nenhuma indicação, então ficava a mesma chapa indicada pela administração. Vou fazer pelo voto múltiplo? O que a gente viu na prática ali foram as companhias fazendo por voto múltiplo e a alocação proporcional entre esses candidatos. Qual que é a desvantagem disso? A destituição de qualquer membro pela Assembleia Geral importava a queda de todas as outras cadeiras. E caso o mais frequente, né? No caso de renúncia de um membro, a Assembleia seguinte deveria eleger o board todo de novo. Então, é importante aqui, né, esse exercício consciente desses direitos para que você não tenha esse tipo de impacto que acaba prejudicando. Porque você, ao mesmo tempo que não está exercendo um direito de ter uma proporcionalidade dentro do conselho, você está trazendo um ônus para a companhia investida, até com um custo que não precisaria ter para a realização de um novo conclave, para a eleição de todo o board, simplesmente por conta do uso do procedimento. Além disso, acho que vale comentar aqui, eu vi no ano passado, né, uma pesquisa que o Valor Econômico fez, lá em 2022, mostrando que aproximadamente mais ou menos metade das companhias analisadas, né, das AGOs das companhias analisadas, foi 44%, houve a solicitação do voto múltiplo, mas apesar disso, as articulações para a eleição de candidatos pelos minoritários só foi verificada em 6 companhias, no universo de 127 analisadas. Então, eu acho que é um ponto importante aqui para se atentar, em especial pelos acionistas, né? Com relação à votação em separado, a gente tem um colégio, acho que só repassando a regra geral. Aqui a gente tem um colégio eleitoral apartado, distinto da eleição geral para a eleição de uma cadeira do Conselho de Administração, quando eu estou falando de emissoras só de ações ordinárias, ou 2, quando eu estou falando do emissora de ações, companhias emissoras de ações ON e PN. A solicitação da adoção do procedimento só pode ser feita por acionistas minoritários, naturalmente, sendo que, para titulares de ações ON, aqueles que representem 15% do total dessas ações, e PN, para aqueles que representem 10% do capital social. Aqui, se a companhia só for emissora de ações ordinárias, o que é a maioria, né, utiliza-se ali o percentual de 10% do capital social por força de decisão da CVM, já bastante antiga. E também, aí, por força da lei, caso nem titulares de ON nem PN consigam eleger candidatos, eles podem agrupar seus votos também observando esse quórum de 10% do capital social. Qual que é o ponto mais importante aqui a se atentar nessa eleição por voto separado, né? Só podem participar dessa eleição os minoritários que comprovarem a titularidade ininterrupta de uma participação acionária por 3 meses, no mínimo imediatamente anteriores à realização da Assembleia. Discutiu-se em alguns processos da CVM de quem seria o ônus de comprovar. A CVM entendeu que seria da companhia e, idealmente, o escriturador deveria providenciar. Acho que para esse ano a Bolsa já está conseguindo ajudar com o formulário, demonstrando ali a participação ininterrupta para fins da comprovação. Outro ponto também a se salientar é que, naturalmente, né, independentemente de não ser o acionista controlador, mas caso haja um minoritário que tenha influência determinante do controlador, obviamente também não vai poder participar do colégio separado. Você faz primeiro a eleição pelo voto em separado, uma vez eleita essa cadeira, destacam-se essas ações que participaram do processo e segue para a eleição geral. Por isso que você começa por esse procedimento, para ter certeza que as ações não estão votando em duplicidade.
né? Antigamente a gente não podia ter voto plural, agora pode, mas existem requisitos para isso. Então, a ação que vota no colégio separado não participa da eleição geral. E isso tem impacto também lá na frente, se houver a renúncia, a destituição desse membro, que seja ou mesmo por meio das eleições gerais. Naturalmente, aqueles que participaram do colégio separado não deveriam participar das eleições gerais. Na companhia aberta fica um pouco complicado, confuso o processo, porque você tem a compra e venda ali diária, é difícil separar quais foram as ações que votaram, né? Mas vale a pena fazer esse destaque. Vou passar para a Lu falar um pouquinho, então, da instalação e eleição do Conselho Fiscal, depois a gente volta para falar de tendências. Obrigada, Fê. Bom, Conselho Fiscal todo ano, né? As companhias aí, os próprios acionistas precisam rever e recorrer a esse tema, né? Porque, enfim, geralmente a duração do mandato é de 1 ano, né? Nasquelas que não têm o Conselho Fiscal instalado, pelo menos. Então, é um tema que sempre aí é importante. Bom, o que a gente tem, né? Pela lei, o Conselho Fiscal, ele pode ser permanente ou não permanente, isso depende aí de previsão estatutária, né? A maioria das companhias tem um Conselho Fiscal não permanente, e aí, nesse caso, para ser instalado, né, precisa ser solicitada a sua instalação pelos acionistas. Temos um quórum aí previsto em lei, em regulamentação da CVM, né, que em regra, aí, se eu tenho 2 a 10% do capital votante ou 1 a 5% do capital não votante, isso depende aí o percentual de qual é o valor do capital da companhia, né? Então, o maior capital aí, um valor acima do maior capital previsto na legislação, eu preciso de 2%, por exemplo, dos acionistas com direito a voto, ou de 1% dos acionistas sem direito a voto, pedindo a instalação desse conselho. Essa solicitação ela pode ser feita agora pelo BPD, né? Enfim, não agora exatamente, já faz um tempinho, e também no curso da Assembleia, né? Aí somam-se essas requisições de instalação, e se for atendido o quórum previsto aí na lei, o Conselho Fiscal, ele é instalado pela lei, composto aí de 3 a 5 membros, né? A maioria das companhias acabam optando por um conselho de 3 membros, e a gente tem também a possibilidade de eleição em separado. Então, se você tem acionistas sem direito a voto, é garantido a eles uma cadeira, né, dos membros, ou se você tem ordinaristas apenas, e tem aí, pelo menos, eles representem em conjunto, aí não precisa estar presente na Assembleia, 10% das ações com direito a voto, né, e do free float, dos minoritários, também tem o direito de fazer a indicação em separado. Não havendo aí o pedido de eleição em separado, seja porque, enfim, não foi solicitada ou porque na prática não se aplica, a companhia tem capital difuso, o Conselho Fiscal ele é eleito aí pela maioria dos votos dos acionistas presentes. Um ponto que a gente sempre ressalva em relação ao Conselho Fiscal aí, que tem sido discutido nos últimos anos, é o que é uma implicação trazida, né, pelo boletim de voto à distância, porque na prática a solicitação do Conselho Fiscal ficou bem automatizada, então muitas vezes é feita a solicitação e a não indicação de nomes, né? Então, uma recomendação é para as companhias, né, nesse caso, que não existirem nomes, né, terem nomes para indicar, se for o caso aí de quererem instalar o Conselho Fiscal, e mesmo para os acionistas, né, que forem à Assembleia também terem, porque há a possibilidade de solicitação do Conselho Fiscal, se a instalação aí perfizer o quórum que a gente comentou. Isso acabou dando margem a algumas discussões, né, porque em algum momento o entendimento da CEP, que nesse caso a instalação ficaria obrigatória, o colegiado da CVM já se manifestou dizendo que seria uma faculdade, mas
do próprio controlador eleger, né, constituir o Conselho Fiscal, nesse caso, e não uma obrigação, enfim, mas que poderia ser feita pelos acionistas presentes. Na prática, algumas companhias, né, no caso dele ser pedido a instalação e não serem indicados os nomes, acabam instalando de todo modo, outras não, mas houve, de fato, muita discussão, especialmente porque, em alguns casos, você tem acionistas que acabam, às vezes até com uma ação, né, indicando membros na Assembleia em decorrência dessa automatização do pedido. Então, se isso também for algo a ser evitado, a recomendação, né, é essa sempre que os acionistas aí com mais representatividade ou que as próprias companhias, acionista controlador, que quiserem assegurar aí, né, a ocupação dessa cadeira, tenham sempre nomes aí para poder compor o Conselho Fiscal. Além disso, temos algumas questões que foram introduzidas aí pelo ofício circular, né? Quando a companhia tiver Conselho Fiscal permanente, elas devem divulgar informações sobre os candidatos do Conselho Fiscal, por acionistas indicados aí por acionistas não controladores, dando a mesma divulgação, né, a mesma transparência que é feita para os candidatos indicados pela administração, pelo acionista controlador, né? E, por fim, um ponto aí também de dúvida que foi esclarecido no ofício circular, é que se a companhia aí tiver a ausência de suplente empossado, né, no caso aí de Conselho Fiscal, precisaria convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para fazer a convocação de um novo suplente. Então, essa é uma dúvida aí que a gente recebeu em algumas oportunidades. Mas, como regra, para a eleição do Conselho Fiscal, acho que são esses aí os principais pontos. Fê? Eu acho que a Bárbara vai falar Desculpa. Perfeito. Perfeito, não. Obrigado, Fernanda. A Bárbara, acho que consegue agregar um pouco mais com relação só ao BVD, né, Bárbara? Você queria trazer uma informação importante aqui para o pessoal, por favor. Isso, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou a Bárbara, para quem não me conhece, trabalho aqui na B3. Obrigada aí, Ibri e Sescom, pelo espaço aqui, por essa parceria aqui para a gente conversar sobre um assunto super importante, né, que tá aí nas próximas semanas, pelo menos aí o trabalho da maioria dos RIs aí. Eu queria fazer alguns comentários sobre o BVD, né? Acho que ontem eu enviei para o e-mail, acho que de todo mundo aqui, né? Os e-mails aí cadastrais, dando heads up ali da necessidade do cadastro, caso você não tenha do boletim de voto à distância, né? O Sicorp, ele é a plataforma que você insere o boletim de voto à distância que vai para a CVM, então é muito importante que você tenha um cadastro nele. Caso você não tenha um cadastro, caso queira solicitar inclusão, exclusão, envie um e-mail para o cadastro@b3.com.br, é super importante. O envio dessa solicitação ela deve ser feito pela caixa de e-mails que consta no formulário cadastral da companhia. A gente está com um prazo ali de 3 dias úteis, mas promete que faz isso bem mais rápido. A gente sabe que é um momento super importante aqui para todas as companhias. E eu queria ressaltar alguns pontos aqui sobre o BVD, antes de entrar aqui também, que a gente recebeu uma dúvida aqui na Caroline Pontes, né? A gente teve algumas melhorias no boletim de voto à distância do ano passado para esse ano. Acho que uma das melhorias é principalmente na simplificação ali do fluxo de aprovação de cadastro. Não é necessário ter 2 cadastros no Sicorp. Acho que você consegue imputar e aprovar as informações do BVD, uma só pessoa, então não precisa mais aquelas 2 pessoas, né? Uma imputando e uma aprovando, já de alguma forma melhora, ele simplifica um pouco ali o fluxo. A gente está também com reset de senha automático, então caso você não lembre sua senha, você consegue pedir o reset da senha. E caso você ainda tenha algum problema, envie o e-mail para o cadastro@b3.com.br. A gente vai tentar solucionar o mais rápido possível. Acho que mais algumas mudanças ali
que acho que até a Fernanda comentou, né? A gente vai disponibilizar agora para os escrituradores uma consulta de saldo ininterrupto dos investidores, né? Daqueles 90 dias, acho que já facilita um pouco também a consulta ali de quem é o investidor, quanto tempo o investidor está com o papel ali na sua base ali de acionistas. E a gente teve algumas melhorias também de user experience ali na tela, consegue reordenar de forma mais simples, coisas um pouco que melhoram um pouco ali o user experience ali do pessoal. Obviamente, eu acho que a gente está num processo de melhoria, né? A gente implementou, colocou, né, o BVD de pé ali em 2018, 17, 18. Acho que tem muita coisa para melhorar. Acho que respondendo aqui um pouco a Caroline, eu vou entrar em contato com você, Caroline, para entender melhor como tem sido esse fluxo aí de vocês, né? Pensando ali na ponta do fundo e o que a gente pode melhorar no boletim de voto à distância para facilitar a vida de vocês. Então, eu vou entrar em contato com você. Acho que sugestões, feedbacks são super aceitos aqui. O que a gente pretende aqui é melhorar e que esse fluxo, principalmente do boletim de voto à distância, tanto do emissor quanto da outra ponta ali do fundo votante, seja o mais simples e mais rápido possível. Então, eu vou entrar em contato com você. Eu falei que super rápido, porque eu acho que foi um comentário aqui sobre o boletim de voto à distância. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, eu entro em contato também para a gente falar e para a gente continuar aqui nossa conversa aqui. Obrigada, Obrigado, gente, Bárbara. pelo espaço. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Bárbara. A Bárbara volta daqui a pouco para fazer também um bate-papo com a Júlia a respeito de formulário de referência. Então, se tiverem mais dúvidas, pode continuar mandando aqui. E aproveitando o espaço, o Sandro Borges e o Bruno também mandaram algumas perguntas. Sandro, Bruno, a gente responde no final para ver, caso não tenha sido sanado sua dúvida, a gente volta com vocês no final, ok? Luciana, por favor, Gustavo, pode. Oi. Só um ponto aqui que a Rita perguntou, se não precisa mais da aprovação. Precisa da aprovação, você precisa de fato aprovar para o boletim ser encaminhado à CVM, mas o mesmo usuário A pode mesma pessoa, inserir né? e aprovar, tá bom? Obrigada Que e antes desculpa, tinha, antes pessoal. precisava ter até um time maior do que ali 2 pessoas, às vezes, para um criar, o outro aprovar, o gestor. E Exatamente, agora isso exatamente. simplificou bastante. Isso foi muito, muito bem-vindo. Parabéns aí pela iniciativa, Ai, Bárbara. obrigada. Simplificar é sempre bom, né, pessoal? Sempre Vamos bom. lá, pessoal. Obrigada. Luciana, por favor, pode continuar. Eu acho que o conselho fiscal era isso. Eu vou aproveitar aqui e ver aqui a pergunta do Bruno, né? Se a indicação do conselho tem que ser feita em chapa, titular e suplente. É isso aí, tem que indicar sempre o titular e o suplente para não ter aí o pedido, correr o risco de ter o pedido negado pela mesa da Assembleia, tá bom? Acho que é isso, Fê. Eu vou falar também muito rapidamente aqui do que a gente tem observado de tendências para a gente seguir a parte do formulário de referência, que eu acredito que seja o que está, né, a maioria aqui ansioso para ouvir. Então, só antecipando algumas tendências que a gente gosta sempre de tratar nesses eventos, a gente vê que vem normalmente dos investidores, né, em especial das agências orientadoras de votos, proxy voting agencies lá fora. Então, antecipando aqui alguns guidelines da ISS, por exemplo, para 2023 Brasil, eu queria destacar as recomendações com relação à proporção de membros, né, independentes no Conselho de Administração, que apesar da gente ter aqui então, essa obrigação super recente de adotar os 20% ou 2% para todas as companhias, a ISS recomenda que as companhias de novo mercado em nível 2 tenham pelo menos 50% de membros independentes no Conselho. E orienta a votar contra chapas que não têm esse percentual. A gente viu também aqui recomendações com relação à diversidade. Então, a ISS recomenda que todas as companhias listadas, independentemente do segmento, tenham mulheres no conselho, orientando a votar contra chapas que não tenham mulheres. No caso de votação em separado, com relação àquele movimento até que eu comentei, né, de ter o exercício do direito, mas sem uma indicação ativa de membros, a ISS recomenda que, caso não haja uma divulgação tempestiva de candidato dos minoritários, os acionistas se abstenham em relação à matéria relativa à eleição em separado do conselho. Com relação ao Conselho Fiscal, a recomendação é que vote pela aprovação da instalação, exceto se não houver um candidato indicado por minoritários.
Também, caso não haja divulgação tempestiva de indicação do candidato dos minoritários ao Conselho Fiscal, a recomendação também é a abstenção para votar na cadeira do membro em separado. Outro ponto que é sensível e que a gente vê bastante aqui de dúvidas de investidores por conta das recomendações da ASS é com relação ao item da remuneração, que é um ponto que eles escrutinam, eles vêm ali no detalhe, fazem pergunta para o RI da companhia para entender melhor os elementos que compõem a remuneração. Então, aqui a recomendação da ISS é votar contra se a companhia não apresentar uma proposta clara ou detalhada o valor indicado para a remuneração total do executivo com maior salário, ou apresentar todos os elementos que compõem essa remuneração e ainda se houver dúvidas sobre as práticas da remuneração da companhia. Então, nesses casos, a recomendação da proxy voting é votar contra. E a gente vê bastante isso. Aliás, um ponto de remuneração que eu acho que também vale a pena a gente destacar como uma tendência, não tem obrigação nenhuma no Brasil, mas saiu recentemente, né? Tá para sair, tá uma regra baixada pela SEC para as bolsas americanas, né? A NYSE, a Nasdaq, que é com relação à implementação de clawback rules. Então, seria ali uma obrigação de que essas bolsas americanas alterem requisitos de listagem, haver obrigação das companhias com ativos listados, né, com valores imobiliários listados nessas bolsas, a adotarem e cumprirem uma regra interna que exija a recuperação do montante da remuneração variável recebida por executivos, né? Eu estou falando de diretores e executivos, caso haja reapresentação das informações contábeis. Então, com base nessa nova regra, os diretores executivos vão estar sujeitos à devolução desses valores, né, recebidos dessa remuneração variável, independentemente de culpa pessoal. Então, de acordo com a Clawback Rule, o emissor deve exigir de atuais ou ex-executivos, inclusive, valores de remuneração baseada em incentivos que seja concedida, ganha ou adquirida com base em métricas financeiras que excedam a remuneração baseada em incentivo que teria sido recebida com base nos valores reapresentados das DFs. Obviamente, a gente não vai tratar muito sobre isso aqui, porque isso é uma regra estrangeira, então a gente não tem condição de opinar sobre isso, né? A gente só está habilitado a tratar aqui de direito brasileiro, mas acho que vale sinalizar como uma tendência, em especial quando a gente tem aí últimos casos envolvendo falha na elaboração de demonstrações financeiras. Bom, dito isso, passo então aí para a Júlia e para a Bárbara falarem do ponto quente, que são as alterações de formulário de referência. Obrigado, Fernanda. Obrigado ao pessoal. Só antes de passar, por favor, para a Júlia e para a Bárbara, a gente recebeu uma dúvida aqui, acho que tem a ver com o tema que a Luciana e você, Fernanda, podem responder. O Sandro nos questionou se a respeito da divulgação do edital de convocação da AGO, quando a empresa ela é de menor porte, se ela precisa ser feita em jornais impresso e online, conforme o artigo 294B, onde o próprio Sandro contrapõe dizendo sobre o 294A, que fala sobre a dispensa desse cumprimento. Então, com relação a empresas de menor porte, tem que fazer a divulgação em jornal impresso online ou não? Lu, eu acho que você está no mudo. Em princípio, as empresas de menor porte, né, elas estão aí dispensadas de fazer as publicações obrigatórias, né, o que incluiria o edital e também acho que a ata, né, que ele mencionou. Ele menciona sobre a divulgação do edital de convocação da AGO em jornal, especificamente sobre o edital. Tá bom. Eu entendo também que a gente precisa mesmo, que eles estariam dispensados aí pela nova regra. Perfeito. Obrigado. Acho que agora sim, essas perguntas eram direcionadas a essa primeira parte. Passo aqui a palavra agora para a Bárbara e para a Júlia para endereçar ali os novos itens do formulário de referência que são impactados ali com a Assembleia e são super sensíveis. Por favor, Júlia.
Obrigada, Gustavo. Oi, pessoal, bom dia a todos, né? Queria agradecer aqui a presença de todos no webinar. E o formulário de referência tem sido um tema de diversas dúvidas. Eu acho que é importante a gente pontuar, né, que ano passado a CVM editou a resolução 59 e essa resolução ela trouxe uma alteração relevante e estrutural ao formulário de referência, tá? Desde quando a gente teve a emissão do formulário de referência em 2009. Então, o que teve de novidade, que foi muito interessante, né? Você teve uma mudança da ordem dos itens, você teve a exclusão de determinados itens, né? Em que a CVM ela tem um projeto de diminuir os custos de observância, né, das empresas listadas, então determinados itens você tinha essas informações já em documentos societários ou em outros itens do formulário de referência, então acho que foi uma mudança muito positiva, e ao mesmo tempo a CVM ela tem, né, solicitado, né, e ela inovou ao aprimorar a necessidade de divulgação no documento com relação, né, a ESG, com relação a ESG, né, as informações, que é hoje o tema, né, a pauta que todas as companhias têm dedicado maior atenção, né, em termos de aprimoramento, tá? Então, a gente tem aí uma série de mudanças no formulário, a gente tem várias dúvidas, tá? Com relação, recebemos várias dúvidas aqui com relação à questão, principalmente da inovação da CVM, quanto a indicadores de diversidade. A Fernanda pontuou bem, né? É uma tendência hoje, ela mencionou, né, que as agências de proxy, hoje, inclusive, né, algumas agências têm orientações para votar contra quando você não tem uma diversidade no conselho, e agora as companhias passam a ter essa obrigação de divulgar. Tá? É um tema que a gente vai explorar de forma detalhada em outros webinars, tá? Isso aqui já está na nossa pauta e a gente informa vocês. Por quê? Porque nosso foco aqui hoje é a Assembleia Geral Ordinária, a gente sabe que vocês estão aí na correria, fechando o resultado, fazendo proposta, daqui a pouco já preparando para o ITR, já, né, com esse fechamento do mês, então a gente entende a agenda de vocês, que é muito demandante nesse início de ano. E para fins da proposta, o que importa para a gente, né? O que é exigido? É exigido, né, o item 2, que são os comentários da administração com relação, né, às demonstrações financeiras da companhia. Esse é o antigo item 10 do formulário de referência anterior, né? A gente tem um item que é um item muito sensível, é um item que sempre tem muitas dúvidas, que é o item 8 de remuneração dos administradores, né? O antigo item 13. E, por fim, para aquelas companhias, né, que estejam propondo, né, na sua Assembleia Geral Ordinária, eleição, né, de membros do Conselho de Administração ou, eventualmente, membros de Conselho Fiscal, também é necessário incluir na proposta de administração as informações referentes a esses conselheiros, né, currículos, declarações, né, informações sobre né, questões de subordinação desses conselheiros, né, que seriam os itens, né, parte dos itens 7.3 a 7.6, que faziam parte do antigo item 12, tá? Então, aquela questão de os indicadores de diversidade vão entrar em um outro momento, tá? Vão entrar para atualização anual, não são objeto da pauta de AGEO agora, o que dá uma colher de chá, né, para as companhias se organizarem, principalmente com relação a censo, a coleta dessas informações que exigem aí cuidados, né, de LGPD e uma certa também, né, uma certa trazer isso, né, para dentro da companhia para motivar as pessoas a participarem desse censo, tá? Entrando aqui um pouquinho, tá, pessoal? Queria entrar um pouquinho aqui com relação primeiro ao item 2, tá? Quais que são as novidades desse item 2 e os pontos críticos, tá? Aí, falar um pouquinho aqui, né? Ele não teve grandes alterações com relação à estrutura, tá? A gente teve alguns itens que a gente vai falar que foram recepcionados, outros itens do formulário de referência, né, que foram recepcionados pelo esse item 2, mas tem uma grande inovação aí que eu acho que a Bárbara vai contar para a gente, né, que é com relação ao período que deve ser considerado, né, para fins de atualização desse item. Exatamente, Ju, aqui super te complementando, que eu gostaria de pontuar 2 itens que são super importantes e a gente recebeu várias dúvidas sobre esses itens. O primeiro item é a primeira questão, a regra dos últimos 3 anos, devo ou não colocar os últimos 3 anos, pensando em uma companhia
que está atualizando anualmente, né? Obviamente, a gente tem dois outros momentos, né? Seja para uma nova oferta, ou seja quando a empresa vai abrir capital, a gente tem normas diferentes, né? Que você pode até ver ali na resolução, nas notas de rodapé, é sempre bom ficar ligado ali na nota de rodapé. Mas para uma atualização anual, devo ou não colocar a regra dos últimos 3 anos? Não, essa foi uma grande mudança aqui, falando no item 2. Para atualização anual, não se aplica mais essa regra dos últimos 3 anos, você só deve colocar as informações do último exercício. Então, acho que isso é uma grande mudança que a gente teve aqui, mas ressaltando, vale sempre olhar a resolução, ler a nota de rodapé, acho que sempre olhar ali, principalmente a atual resolução 80, né, que tem agora toda a resolução 59, basicamente toda está lá. Eu acho que o segundo item que aqui é novo, né, e as empresas podem inscrever no formato aqui, no formato livre, é o item 2.10.d, né, que é basicamente indicar e comentar os principais elementos do plano de negócio do emissor, informando as oportunidades relacionadas à questão ASG, ou seja, abordar as efetivas oportunidades relacionadas à questão ESG que estejam concretamente inseridas no plano de negócio da sua empresa, tá? Acho que caso você tenha alguma dúvida, vale sempre ler o ofício circular da CEP, né, que abre um pouquinho mais sobre cada item do formulário de referência, mas esse item aqui é um item um pouco mais livre que você tem que comentar caso exista algum item ESG dentro do seu plano de negócio, né, do business plan ali da empresa. Acho que aqui para comentar, entrando aqui em outros itens aqui do item 2, eu vou passar aqui a palavra para a Ju, nossa expert aqui no assunto. Obrigada, Bárbara. E aí, pessoal, né, acho que o que tem de novidade, além da questão temporal também, né, com relação àquele item, né, que é o item H, né, do item 2.1H, que você tem que comentar as contas, né, da companhia, a partir da CVM, né, ela dispensou a necessidade de você comentar balanço patrimonial. Então, né, os comentários vão ser, né, sobre as principais variações da DRE da companhia, e é importante também, né, ter comentários também sobre o fluxo de caixa. Eu acho que é importante falar do fluxo de caixa, que às vezes as companhias focam tanto ali no DRE e focavam no balanço patrimonial e esqueciam. Então, aqui fica uma dica, aí, um double check para saber se, né, nessa sessão está sendo contemplado, né, os comentários, né, sobre o fluxo de caixa, né, do último exercício aí, nesse comparativo com o ano anterior, tá? E aí, pessoal, acho que também uma novidade, também, isso está no ofício circular, tá? Na parte que a gente fala de financiamentos da companhia, né, do endividamento, né, a CVM também, por meio de orientações do ofício, passou a pedir também mais informações, eventualmente, sobre contratos que tenham vencimento cruzado, né, cross-default, né, para saber, né, a quais contratos a companhia estaria sujeita, né, no eventual gatilho, né, o que ninguém quer, mas importante o investidor saber, né, que uma vez, né, que você tem um descumprimento em contrato, você poderia levar ao vencimento cruzado de outras dívidas, tá? Para tranquilizar aí vocês um pouco, né, porque eu sei do trabalho que vocês têm, e aí com uma série de informações, quais são os itens que estavam em outros locais do formulário de referência e passam a integrar esse item 2, tá? A gente tem um item, tá? Que era o item antigo 3.2, né? Que agora passa a ser o 2.5, de eventos subsequentes, né? As demonstrações financeiras. Muito importante aqui, pessoal, colocarem a data de emissão das DFs nesse item, tá? Porque o que a CVM, né, quer que os investidores entendam é que desde, né, que você teve a data base 31 de dezembro do final do ano até a data que o auditor emitiu o parecer, né, o que ocorreu de relevante após o fechamento de exercício até a data de emissão, tá? A gente tem o índice, as informações sobre medições não contábeis, tá? Quando você tem o EBITDA ajustado, né, você tem que fazer essa reconciliação com as demonstrações financeiras de acordo com as regras contábeis e as resoluções aplicáveis. Isso já constava do item 3.2 do formulário de referência e é recepcionado pelo item 2.5, agora no item 2, tá? E aí, por fim, a gente tem, né, um item que fala 2.7 da destinação de resultados, das regras com relação à destinação de resultados da companhia, e vocês conseguem buscar essas informações, né, que já constavam do item 3.4, tá, do formulário de referência na estrutura anterior, tá?
Aí, pessoal, passando agora para o item de remuneração dos administradores, que é o item que sempre temos muitas dúvidas, tá? Muitas e muitas mesmo. Então, Júlia, comum. só antes de você passar Pode falar. para o item de remuneração, que é super importante, o Sandro só fez uma pergunta que acho que vale responder ainda no item 2. Ele fala sobre, no ofício circular, a CVM menciona que as companhias não precisam mais tecer comentários sobre os saldos de balanço patrimonial. Ele deve comentar as variações significativas dessas demonstrações ou ele segue apenas com comentários nas contas de resultado e fluxo de caixa? Você vai seguir somente com os comentários de fluxo de caixa e resultados, tá? Tem outros itens, tá, Sandro? Isso eu acho no item H, tá? Que é o item que você discute as contas, mas é importante notar que tem outros itens do formulário, por exemplo, o item A, por exemplo, que fala condições financeiras e patrimoniais. Nesse item você deve tecer comentários. É somente naquele item que você faz a comparação das contas, em que a CVM, inclusive, na norma agora recente, mudou, né, na resolução 80, alterada pelo 59, até vamos falar assim, a disposição com relação a esse item, tá? Perfeito. E aí, aproveitando também só a pausa, a Daniela só fez questão de reforçar. Então, quando é mencionado últimas demonstrações, as empresas devem seguir apenas informando as informações do último exercício, correto? Do último exercício, né, é o que a gente tem visto, porque vários itens você tem que tecer comentários sobre as variações, então é claro que você vai acabar inserindo o exercício anterior em linha com as DFs, para que você consiga justificar aquelas variações, tá? É o que seria mais indicado. É claro, né, pessoal, que a gente tem aqui, eu acho que isso é muito importante destacar, nós estamos falando da atualização anual do formulário de referência, tá? Quando a gente tem, né, um pedido de registro de companhia aberta, né, a CVM ela exige os 3 últimos exercícios e as últimas informações contábeis, né, para alguns itens, se tiver decorrido ali já o prazo de TR, e se for realizar uma oferta pública, né, se tiver já passado o prazo de entrega de TR, você teria que atualizar com essas últimas informações contábeis, e a gente sabe que numa oferta pública, né, pode ser que eventualmente tenha outras informações que sejam necessárias contemplar, inclusive, né, que sejam necessárias para o pitch junto ao investidor, tá? Então, isso é algo que tem que ser avaliado caso a caso, mas focando somente na questão da atualização anual, houve essa possibilidade de redução temporal, né? Mas eu aconselho também cada companhia, eventualmente, né, ao público, né, e se tiver em um processo de acessar mercado de capitais, né, que avaliem também, eventualmente, de manter algumas informações que entendam relevantes, além dos requisitos mínimos exigidos pela norma, tá? Sempre usar o bom senso, nesse caso mesmo, para fazer uma avaliação pontual, né? Acho que isso é o importante. Obrigado, Júlia. Acho que já podemos passar para o item da remuneração, por favor. Obrigada, Gustavo. E a remuneração, pessoal, acho que foi uma das que não houve mudança do limite temporal, de forma geral, do documento, tá? É um documento que se manteve muito em linha com o que as companhias já divulgavam anteriormente, tá? Com alguns acréscimos de informação, especificação de algumas informações que a gente vai falar agora, tá? E aí, Bárbara, só antes da gente iniciar aqui para falar um pouquinho, né? Tem novidade também com relação à ESG, né? Isso, a gente tem aquele item, né, o novo item 8.1.c, né, que é indicadores de desempenho levados em consideração no cálculo da remuneração dos membros dos órgãos de governança, incluindo os indicadores ligados à questão ESG. Acho que, reforçando novamente, vale dar uma lida no ofício circular, ele explica um pouco melhor, né, mais detalhadamente o que pode ser levado em conta, né. Eu acho que aqui o emissor ele deve divulgar os indicadores que ele utiliza e que é importante para ele, como, por exemplo, né, pode ser no resultado da venda de produto e serviço, nos resultados operacionais da companhia, EBITDA, dentre outros, e, se for o caso, indicadores ligados a questões ambientais, sociais e de governança corporativa, que é a novidade desse item. Vocês podem, obviamente, escrever, né, é um formato, falando agora do formulário de referência, é um formato PDF, que você pode explicar da maneira que vocês mais se sentem confortáveis, se existe algum KPI focando em remuneração para todos os membros aqui. Essa é uma novidade que a gente tem.
Obrigada, Bárbara. E, pessoal, entrando aqui um pouquinho, né, na construção desse item, eu queria dar 2 dicas práticas para vocês, tá? Que eu acho que é muito importante. Primeiro ponto desse item é o seguinte: considerem o item 8.2, que é o item que tem as tabelas com relação aos valores da remuneração dos últimos exercícios e o previsto, tá? Considere isso como o item mãe do formulário. Por quê? Todos os demais itens têm que manter uma certa coerência com esse item, né? Na hora que a gente entra depois, por exemplo, né, que é aquele item que fala da remuneração média do conselho, da remuneração individual, a maior individual, a menor, né, a média, por exemplo, né, o cálculo é feito com base nesse item, né? Quando a gente está falando do item, por exemplo, no item 8.1, em que a gente tem que falar dos percentuais de cada elemento da remuneração, ele também tem que guardar também uma coerência com esse item. Então, a primeira dica é: foquem nesse item, tá? Porque se esse item você tiver de realizar vários ajustes, você acaba tendo de realizar vários ajustes nos demais, tá? A segunda dica prática aqui, pessoal, que a gente vai entrar aqui nos pontos críticos, é esse item ele precisa na companhia, tá, de uma interface entre o RI, entre o jurídico, entre a área de recursos humanos e entre a controladoria. Por isso é que ele acaba sendo, às vezes, um item um pouco mais complicado, porque você precisa de todas essas áreas, né, conversando, porque você precisa fechar os valores, o RI depois precisa entender os pontos para conseguir transmitir isso para os investidores, como a Fernanda destacou, remuneração é um item sensível, né? Então, determinados investidores podem não votar a favor se não tiver muito bem detalhado. Então, esse é o primeiro, essas são as dicas práticas, tá? Para conseguir fazer esse item aí de uma forma bem sucedida, tá? E aí, vamos, antes de começar esse item, uma dúvida que vem sempre. O que entra no conceito de remuneração que eu vou apresentar para a CVM, que eu vou colocar na minha proposta, tá? Aí, pessoal, não tem jeito, entra tudo menos encargos, tá? Então, no ofício da CVM, a CVM é muito clara, que você vai ter lá o Prolabore, você vai ter os benefícios, você vai ter as informações com relação aos planos de remuneração baseados em ações, que a gente vai falar um pouquinho, você vai ter informações sobre cessação do exercício do cargo, benefícios pós-emprego. Então, você vai basicamente, após você preencher a sua tabela no item 8.2, ela vai ser de previsão para esse exercício, ela vai ser, vamos falar, a sua base para que você possa identificar qual o montante de remuneração, né, que você vai propor para a Assembleia. Aí o pessoal fala, poxa, mas cessação do exercício do cargo, né? Como é que eu explico para o investidor? Às vezes um diretor saiu durante o ano, tinha um contrato, por exemplo, com valor relevante, as pessoas estão achando que a minha remuneração do conselho aumentou. Como é que eu explico para o investidor que aumentou muito, né? Aí entra o RI, claro, né? E a necessidade de divulgar isso na proposta para explicar que aquilo ali foi um evento pontual, etc. Que, na verdade, se você comparar a remuneração do ano passado para esse ano, você não teve um aumento relevante, que, na verdade, que teve foi um efeito isolado de uma cessação do exercício do cargo, tá? Mas, enfim, são as orientações da CVM, importante que todo mundo, né, esteja a par. E aí, falando do preenchimento do item do 8.2, um ponto que a gente tem muito de dúvida é com relação aos planos de remuneração baseado em ações, né? O que a gente recebe muito, poxa, mas a gente tem aqui um plano stock option, um phantom share, mas, na verdade, o executivo ele ainda tem o direito, né? Ele recebeu, mas ele só vai exercer isso, vai ter, né, o vesting, que a gente chama, daqui a 2 anos ele vai poder exercer depois, isso, como é que funciona? A CVM, né, ela coloca que tem uma regra contábil, tá, específica para isso. Por isso, pessoal, que tem que envolver a controladoria no processo, tá? Então, esses planos, eles são olhados sob a ótica do que a gente fala, né, uma regra que é o CPC 10, tá? Que vai avaliar se esse plano, né, pelos critérios, ele é um plano de remuneração baseado em ações, e isso acaba colocando, né, de certa forma, para a companhia, do ponto de vista contábil, reconhecer o custo que essa remuneração tem para a companhia, tá? Então, é basicamente assim, o que a CVM quis com isso? Ela quer falar, olha, independente desse valor do custo, ele não estar sendo, ele não ser diretamente destinado ao executivo, a companhia ela tem um custo com relação àquela remuneração que é otorgada, e eu preciso levar isso ao conhecimento dos acionistas, tá? E aí, é um ponto importante envolver a controladoria, porque esses planos,
para você entrar nessa tecnicalidade de reconhecimento contábil, tem alguns modelos, porque isso está ligado ao valor da ação, você tem que ter algumas premissas com relação à volatilidade das ações, etc. Então, tem alguns modelos que, para advogado, são mais difíceis. Se tiver alguém da área financeira que o pessoal tira de letra, né, que aí precisa explicar o tipo de modelo, vocês já devem ter escutado, Black-Scholes, binomial, Monte Carlo. Então, é muito importante ter aí a turma da controladoria junto, tá? Aí, pessoal, já destaquei, não precisa mais incluir os valores de encargos, tá? Líquidos nessa tabela. Se quiser fazer essa inclusão em outro campo, pode utilizar o último campo do 8.20. E um ponto importantíssimo, pessoal, já destacado pela Lu aqui, conselho fiscal, tá? E a CVM, ela coloca expressamente no ofício. A administração tem que tomar cuidado, tá? Para que seja cumprido o que está disposto no artigo da Lei das SA, que a remuneração do conselho fiscal não deve ser inferior a 1/10 da média atribuída, tá, à diretoria executiva. E aí, inclusive, a CVM coloca no ofício circular, olha, com base nas informações do item 8, né, é possível identificar essa questão. Então, é um ponto importante, né, para que vocês se atentem, né, ao propor a remuneração do Conselho Fiscal, né, para a Assembleia que esteja cumprindo com esse requisito, tá? Pessoal, outro ponto também de dúvida que a gente recebe. Poxa, eu anexo o item 8 na proposta, tem mais alguma coisa que eu preciso fazer? Tem. Né? A CVM também ela coloca no ofício que na proposta você tem que colocar o período a qual aquela remuneração se refere, ao você colocar lá um montante global. Você está propondo aquela remuneração de abril a abril de outro ano, você está propondo para o exercício social, e você também tem que apresentar para o acionista uma comparação, né? Do que você propôs ano passado, do que você está propondo esse ano, para entender a variação, se aumentou, por que aumentou, né? Aumentei o número de cadeiras no conselho, por isso eu estou prevendo mais. Né? Assim, tenho aqui, por exemplo, novas previsões de um plano de stock option, por isso isso impactou. E também você também tem que apresentar um comparativo, né? Do que você propôs ano passado na Assembleia versus o que efetivamente foi, né, feito, o que foi incorrido em termos de remuneração, tá? Falar um pouquinho aqui das mudanças, tá? O que eu acho que mudou mais nesse item, que as pessoas às vezes, né? Houve uma especificação de itens, não é que mudou. Mas a gente tem hoje, com relação a plano de remuneração baseado em ações, uma infinidade de planos novos, né? Antigamente era só stock option puro, hoje a gente tem stock option, restricted shares, a gente tem phantom shares. Então, a CVM, ela simplesmente, né, tinha aqueles itens quantitativos em que você tinha que falar quantas opções foram otorgadas para o seu administrador, quantas foram exercidas. Ela quebrou esses itens em mais itens, tá? Para separar itens que se referem somente a planos de opções de compra, tá? Que seriam basicamente os itens 8.5 a 8.8, e ela criou itens em que a companhia poderia falar sobre informações quantitativas com relação àqueles planos em que você tem uma entrega de ação direta, você tem uma entrega de uma phantom share, né, que seria um pouquinho ali do que a gente tem com relação às opções, e esses itens seriam 8.9 a 8.11. Resumindo, né, se chegou lá, por exemplo, se você tem plano de opção, os outros itens vão ser não aplicáveis. Se você tem só uma restricted shares, por exemplo, um plano, né, de entrega de ações, você não vai preencher esses itens, você vai preencher isso como não aplicável, tá? No âmbito aqui do documento, tá? E aí, né, falando aqui só um pouquinho aqui, tá, pessoal? Item 7, que eu acho que é importante, né? E aí, antes da gente da Bárbara dar aqui uns pontos aqui adicionais com relação a algumas dúvidas de sistema aqui com relação a formulário, tá? O item 7, né, são as informações que vocês conhecem bem já de currículo, enfim, das informações dos administradores. O que a gente gosta de dar de dica aqui, né? Porque tem aquelas declarações com relação se tem não processos, né? Se o administrador já foi condenado em algum processo, e agora a CVM incluiu também, inclusive, menção a processos no Bacen e na SUSEP, tá? Essa é uma novidade do ano passado para cá, tá? Que o administrador sempre tem que se manifestar. Tem a questão, né, de ter que falar se um membro é independente ou não, que a Fernanda já destacou bem na exposição dela. E, por fim, a gente tem também, né, uma recomendação da CVM de você falar se é uma pessoa exposta politicamente ou não.
Então, a gente indica muito aqui, né, para as companhias, né, para terem essas declarações, coletarem essas informações junto aos candidatos por meio de questionário, né, para vocês terem isso aí dentro da governança da companhia arquivado, né, e para que os conselheiros possam, né, no âmbito da proposta, né, que é referendada ali, né, que é feita pela administração, ter essas declarações devidamente realizadas, tá? Fora isso, o item não teve tantos ajustes, ali alguns poucos ajustes nas informações ali do currículo, você não tem mais que falar sobre aquela questão de frequência em reunião e facilitou um pouquinho aquela questão de mandato consecutivo. Agora você não precisa mais colocar quantos são, você coloca a primeira data que ele foi eleito conselheiro, né? Passando aqui para a Bárbara, né, para falar um pouquinho aqui de outros pontos de dúvida, né, Bárbara? Isso, acho que eu tenho 3 pontos aqui super importantes para trazer, né? O primeiro, reapresentações, né? Porque logo depois da Assembleia a gente sabe que todo mundo vai ter que reapresentar, caso, né, tenha algumas mudanças ali, principalmente do conselho. A reapresentação, ela não vai ser via o formato novo do formulário de referência. As reapresentações, elas são feitas via o formato antigo, aquele client antigo, que já vai ser extinto, gente. Não vai ser é só pela última vez, mas a reapresentação é via esse client. Então, só para todo mundo deixar ligado aí que essas reapresentações, para não desinstalar ainda, né, aquele aplicativo do client, então, super importante aqui. Segundo ponto, acho que a Júlia trouxe, né, é um assunto, né, a gente está falando aqui sobre a Assembleia, mas o formulário de referência como um todo é um assunto super extenso, são 13 itens super extensos, itens que foram simplificados, novas informações que devem ser prestadas. Então, a gente, né, falando aqui na B3, junto com vários parceiros, e o IBRE e a Sescom aqui é um desses parceiros, são uma dessas pessoas aqui que vem apoiando a gente está fazendo agendas semanais para falar sobre formulário de referência, toda quinta-feira, de 5 às 6h30. Se você ainda não viu isso em nenhum lugar, não conseguiu se inscrever, eu vou deixar aqui no chat o link para você conseguir se inscrever nessas agendas que a gente está fazendo semanalmente. É super importante que todos participem, porque é um formulário muito extenso, então na última semana é muito difícil todo mundo conseguir até pensar no preenchimento, assim, é um preenchimento muito novo, né? Não é mais via aquele client. Então a gente está abrindo o microfone semanalmente para falar, perguntar. Ah, não estou conseguindo no sistema subir tal coisa, tá difícil, tá diferente, tá estranho. A gente está super aberto para escutar. E também as dúvidas mais específicas da resolução, a gente sempre tem parceiros aqui para ajudar, como experts aqui como a Júlia aqui, que sabem tudo aqui da resolução. Então, vou deixar aqui no chat para vocês esse link. E também, a gente aqui, a B3, a gente fez um material vivo de Depara, do como era o formulário antes e como é agora. Acho que vale também, né, algumas checadas para ver se vocês estão informando tudo que foi pedido pela CVM. E caso você queira que eu envie esse Depara, eu também vou deixar aqui o e-mail de empresas@b3.com.br. Vocês não têm que decorar tudo isso, vou colocar aqui no chat. Caso vocês não visualizem, vocês avisam que a gente também envia aqui por e-mail no agradecimento para todo mundo, tá? Coloquei aqui no chat. Acho que é isso, pessoal. Pontos importantes aqui. Se tiverem dúvidas também, estou super aberta aqui para responder. Obrigado, Bárbara. Obrigado mesmo. A gente recebeu aqui o link. Falo como usuário que realmente o Conexão de Valor às quintas-feiras ele realmente é bem útil, bem produtivo. Reforço aqui o convite que no dia 4 de maio vamos aproveitar esse espaço para a gente poder tratar dos outros itens do formulário de referência que não são de assembleia, porque não dá para a gente ficar em 1h30 discutindo todo o formulário, acho que não é nem essa a ideia mesmo. Obrigado mesmo pela participação da B3. A gente está caminhando aqui já para o final. Reforço que a maioria das perguntas que a gente recebeu antecipadamente foram endereçadas aqui, tanto na fala da Bárbara ou das doutoras aqui do Sescom. Então, a gente queria realmente agradecer a participação de todos. Algumas dúvidas a gente não conseguiu, que foram feitas aqui online, não conseguiram ser endereçadas, mas a gente se compromete a mandar por e-mail, seja da caixa aqui do CCT, ou seja da caixa do escritório, mas a gente sim se compromete a responder. Só para enfatizar, a gente ficou aqui com só uma dúvida pendente da Marisa, e o Sandro também fez algumas dúvidas bem simples da gente poder endereçar. Eu me comprometo a gente voltar com vocês. Reforço o convite do dia 4 de maio, a gente manda o Save the Date aqui para vocês assim que
tiver mais detalhes da conexão. O Jean também tem um convite para fazer aqui a todos os da audiência. Jean, por favor. Antes de mais nada, queria agradecer. Esse evento foi maravilhoso, muito didático e muito focado na prática, na necessidade do dia a dia do RI. Então, agradeço ao Gustavo pela condução, a Bárbara, a Luciana, a Fernanda e a Júlia pelo brilhante evento. E gostaria de convidar a todos, nessa questão que o IBRI sempre quer agregar valor às relações com investidores, aos RIs, para o próximo evento do dia 6 de abril, um webinar com o fundador e CEO da Semantics, Leonardo Santos. Muito obrigado a todos. Excelente evento. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Júlia. Obrigado, Luciana. Obrigado, Mayara, que nos ajudou aqui no backstage. Nos vemos no próximo evento do IBRI. E reforço, qualquer dúvida, pode escrever para a gente aqui para a Caixa do Instituto, que vai ser um prazer falar com vocês. Até mais, gente. Boa semana. Obrigada, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau.